Olá, bom dia a todos. Chamo-me Isaías Francisco, advogado, e eu estou aqui para mais uma aula de Direito. Na presente aula, no presente curso, vamos então abordar relativamente à tramitação do processo crime na fase da instrução preparatória. Na verdade, nós estamos aqui a fazer o exercício inverso, porque já antes gravamos um curso relativamente à tramitação do processo crime na fase judicial. Na altura julgámos ser prioridade. Por esse motivo é que o primeiro produzimos o curso 2, que é a tramitação do processo crime na fase judicial, e agora estamos então a produzir a tramitação do processo crime na fase da instrução preparatória. Bem, o nosso curso, a nossa aula vai ser gravada em duas ou três partes, sendo essa a primeira parte. Uh, e após essa primeira parte, vamos então gravar uma segunda parte, de modo até a facilitar também a produção da própria aula, ou seja, para não termos uma aula muito extensa. Uh, Conforme eu disse inicialmente, o nosso curso, ou a presente aula, versa exatamente sobre a tramitação do processo de crime na fase da instrução preparatória, ou como é chamado por alguns, da fase administrativa do processo crime. Em presença da presente aula, nós nos propomos abordar algumas questões que nós julgamos serem essenciais, ou serem essenciais, serem importantes, ou serem imperativo que todo advogado saiba, caso decida mandatar em um processo de crime, especialmente nessa fase do processo. Bem, o que é então a instrução preparatória? Bem, o nosso código não apresenta um conceito relativamente àquilo que é instrução preparatória. O nosso código, nesse caso, o Código de Processo Penal, o que faz é apenas prever o que deve ou o que efetivamente acontece em sede da instrução preparatória, apresentando como sendo a finalidade, né, da instrução preparatória da acusação é o arquivamento do processo. Ou seja, o que é então a instrução preparatória? O artigo 302 do Código de Processo Penal, tal como disse, não define já a instrução preparatória, mas informa exatamente o que é que deve acontecer em sede da instrução preparatória. O seu número um vem exatamente prever que na fase da instrução preparatória realizam-se as diligências necessárias para se apurar se for ou não praticado um determinado crime, na eventualidade de ter sido praticado, quem o praticou e também aferir a responsabilização criminal penal desses agentes. Eh, no entanto, voltamos à questão da finalidade da instrução. Se de facto foi cometido um crime, se apurar da instrução resultar que de facto foi cometido um crime, se apurar exatamente quem foi o seu agente, o agente, na eventualidade de ser um crime com vários agentes, nesse caso, o processo termina, né? Normalmente termina culmina, a instrução preparatória culmina com uma acusação, né? Mas na eventualidade de, depois do processo ser instruído, se apurar que de facto houve apenas uma confusão, não há de facto crime, ninguém praticou nenhum crime, ou o tipo de ilícito que presumidamente se verificou de acordo com a percepção do mandatário do participante ou de acordo com a percepção do participante, de facto não aconteceu, e então nada mais faz ao Ministério Público do que exarar um despacho de arquivamento dos autos. Vamos também explicar na prática como é que se processa ambas as finalidades, nesse caso a acusação ou então o despacho de arquivamento dos autos. Como disse, o nosso objetivo é que, em sede do presente curso, venhamos então a tratar questões que são, de facto,
relevantes para que se permita ao advogado perceber o que acontece na condução do processo, os atos que devem ser praticados, como devem ser impugnados determinados atos, os procedimentos e formalidades a serem seguidos, né? O que é importante saber? Normalmente, primeiro, é importante saber que quem dirige a instrução preparatória é o magistrado do Ministério Público. É esse que tem competência de dirigir a instrução preparatória. O magistrado do Ministério Público dirige a instrução preparatória, mas, porém, quem instrui o processo é o instrutor, nesse caso. É o instrutor que instrui o processo. Normalmente depende. Há alguns processos em que trabalha o magistrado do Ministério Público, ou tem a intervenção do Ministério Público, e tem a intervenção do SIC, de um efetivo do SIC. Há outros processos que, pela natureza, tem intervenção do magistrado do Ministério Público a dirigir o processo e é instruído por um agente do DIP, ok? Mas vamos, em sede do presente curso, vamos apenas nos ater a um processo instruído por um agente, por um efetivo do SIC, pois julgamos ser mais completos e também vai facilitar aquilo que é a percepção por parte pessoas que vão acompanhar o curso, como também vai facilitar a nossa explicação para que possamos então proporcionar um curso onde as pessoas que o acompanharem possam então perceber, tal como já informamos, né, perceber aquilo que vai ser ministrado, vai ser presente. Tal como eu disse, a instrução preparatória é dirigida pelo Ministério Público. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, é importante perceber qual é o nível de intervenção do magistrado do Ministério Público, o nível de intervenção do instrutor processual, o que um faz, o que o outro faz nesse caso. Vamos então começar a explicar como é que começa o processo. O que é que acontece? O processo pode começar de três modos, né? Ahm, Primeiro, o ofendido, nesse caso, depois de ter verificado comportamento que, no seu entender, constitua crime, dirige-se a uma esquadra policial, zona de piquete, por exemplo, informa, olha, aconteceu isso, fui agredido, por exemplo, fui burlado, alguma coisa semelhante. Lá vai ser indicado. Se for aquelas esquadras que têm efetivo do circo, que em Luanda presumo que todas têm, não conheço uma realidade diferente. Então, e é indicado até a sala do SIC para que possa então fazer a participação. Ah, Lá vai ser atendido por um instrutor que estiver exatamente de serviço para acolher as denúncias e vai exatamente prestar fazer a sua denúncia. O que é que vai acontecer? É chamado, assenta num determinado lugar, o instrutor processor, nesse caso afetivo do SIC, que ele vai atender, vai exatamente colher a sua denúncia, vai perguntar a perguntar sobre a identidade do mesmo, vai perguntar sobre contra quem, de facto, contra quem vai estar propor, está a efetuar a denúncia, depois vai perguntar o que de facto aconteceu, então vai fazer perguntas, né, tendo em conta a explicação que vai ser apresentada pelo denunciado, o instrutor do processo ou a pessoa que estiver a atender vai exatamente fazer perguntas que modam, que permitam elucidar, esclarecer o que de facto aconteceu. No final, vai imprimir aquele auto e vai dar para o participante, o denunciante, a assinar. Depois, o mesmo que colheu a denúncia o mesmo efetivo do SIC que colheu a denúncia vai assinar. Ok? O que é que acontece depois? Esse auto de notícia
desculpa, auto de notícia, não. Esse auto, nesse caso, essa denúncia, vai exatamente ser remetida à Secretaria do SIC. Lá na Secretaria do SIC vai atribuir o número do processo àquele auto, vai ser exatamente constituir um processo, vai ser atribuído o número do processo. E normalmente informa, olha, senhor, passe daqui a 2 ou 3 dias para que possa então ter o número do processo, saber quem é o instrutor que vai estar cuidando do processo. E depois, esse o processo propriamente dito, depois de chegar à Secretaria do SIC, a Secretaria do SIC remete em 10 dias, é o prazo legal previsto. Num período de 10 dias, deve a Secretaria do SIC remeter a PGR à Secretaria do Ministério Público. O que é que acontece? Do ponto de vista prático, existem determinadas esquadras, que apenas têm os serviços do SIC, não têm serviços do Ministério Público. Por exemplo, a esquadra de Benfica, até eu não sei, tem a funcionar os serviços do SIC, lá instrui-se processo, mas não tem um gabinete, por exemplo, uma sala do Ministério Público. Então, os processos que estão lá, que estão a ser instruídos lá na esquadra do Benfica, são dirigidos pelo magistrado do Ministério Público, os afeto ao comando do Talatona, ok? Então, e a própria lei também prevê que a possibilidade que a denúncia seja acolhida pelos efetivos do SIC. A lei chama de órgãos de polícia criminal, que são exatamente os agentes do SIC. No artigo 308 diz que o Ministério Público e os órgãos de polícia criminal podem registrar e autuar as denúncias recebidas. Os processos registrados e autuados pelos órgãos de polícia criminal, entende-se, devem ser remetidos ao Ministério Público no prazo de 10 dias, para que este, mediante a sua apreciação, confirme a instauração do processo criminal e lhe confira o número único. Conforme eu disse, quando falo aqui do SIC, também estou a falar exatamente do DIP, né? Então, conforme eu disse, o cidadão que não constituiu qualquer advogado, não constituiu advogado no processo, vai exatamente efetuar a denúncia e este é o procedimento que deve ser seguido. Tem um segundo caso em que o cidadão efetuou a denúncia, por exemplo, se calhar julgou que podia cuidar do processo, mas depois, por algum outro motivo, entendeu que deve constituir um advogado. Chega e informa, doutor, eu fiz uma participação em função disso, daquilo, mas agora eu quero que o doutor cuide do meu processo, né? Se calhar tem um constituinte que nós já temos, ou um possível constituinte, né? Depois da consulta, e nós entendemos que vamos mandatar aquele processo. Então, o que é que nós fizemos? Temos uma reunião com o constituinte, vamos saber o máximo o que é que foi, o que é que aconteceu, primeiro, o que é que foi dito pelo constituinte, o que é que foi declarado pelo constituinte em sede da denúncia. Ah, Em função disso, se o constituinte já tiver o número de processo, vamos então saber o número de processo e vamos efetuar as diligências necessárias junto ao SIC, a Secretaria do SIC, de modo a saber mais alguma coisa sobre o processo. Eh, Se a Secretaria informar que o processo já foi remetido ao Ministério Público, vamos exatamente procurar saber quando, nesse caso a data de remessa, quando muito procura saber quem levou o processo secretariado, quem remeteu o processo secretariado do SIC, o efetivo do SIC, que remeteu o processo, desculpa, à Secretaria do Ministério Público e quem recebeu. Mas mais importante de tudo é é a data em que foi remetido o processo à Secretaria do Ministério Público. Então, com essas informações, se nós entendemos que aquilo que foi, as declarações que foram prestadas pelo nosso Constituinte são insuficientes, o que nós podemos fazer é um aditamento à participação criminal, que é exatamente isso. É nós produzir o requerimento, espécie numa participação criminal, mas não vai ser exatamente uma participação criminal, porque já foi feito exatamente isso, mas em sede desse requerimento, nós fazemos o aditamento, ou seja, elaboramos o requerimento, conforme disse,
instrução de participação criminal, acrescendo mais factos, de forma mais organizada, de forma mais técnica, né? E dar entrada do requerimento. O que devemos também fazer já neste requerimento, combinar com o pedido da nossa Constituição como assistente nos autos, juntar a procuração também, a Constituição, a nossa Constituição como assistente dos autos, deverá ser feita nos termos do artigo 60 do Código do Processo, artigo 60 do Código do Processo Penal. Ok, Código do Processo Penal. No entanto, tem uma terceira operação, se quisermos. Tem a primeira, que começa com a denúncia feita pelo particular. Tem a segunda, também a denúncia feita pelo particular, mas depois tem uma intervenção do advogado. E a terceira, que é o que mais nos importa, aquela que começa efetivamente com uma participação produzida desde o princípio pelo advogado. O constituinte chega, em função do que de facto aconteceu, vai, conta-nos e requer a nossa intervenção no processo para o mandatar, nesse caso. Então, nós começamos a intervir desde o princípio. O que é que tem de ser feito? Elaboramos ou produzimos a participação criminal. Aí, diferente de quando o constituinte o faz de modo autônomo. Nós já, com alguma experiência, com alguma capacidade técnica também, produzimos o requerimento e dirigimos o mesmo requerimento ao Ministério Público. Por exemplo, se for ao comando de Talatona, ou se há o crime, nesse caso, ou o facto que nós presumimos ser criminoso, aconteceu na circunscrição do Talatona, então fizemos uma participação criminal dirigido ao magistrado do Ministério Público junto ao comando de Talatona. Ok? Não dirigimos ao SIC, mas dirigimos ao magistrado do Ministério Público junto ao magistrado do Ministério Público junto ao comando do Talatona. O que é que acontece? Onde é que temos que dar entrada à participação criminal? Na Secretaria do Ministério Público. Falo do Ministério Público, como poderia estar a falar da a Procuradoria à Procuradoria-Geral da República junto ao mesmo comando, nesse caso. O requerimento é devidamente protocolado, que é necessário para garantir a nossa confirmação ou, na eventualidade de tiver alguma situação futura, podemos então confirmar que de facto fizemos a participação. Primeiro ponto. No entanto, eles já informam mais ou menos qual é o período que devemos aguardar até voltar para lá, ter alguma resposta. Normalmente é de 8 a 10 dias, se tiverem céleres. eh, Enfim. No entanto, o processo entra para o magistrado, entra à secretaria em sede da estrutura do Ministério Público, lá naquele comando, por exemplo, comando tela toda. O mesmo acontece com o ciclo geral, com a PGR, afeta o ciclo geral, a PGR afeta ao comando, a PGR afeta ao ciclo provincial, por exemplo. Essa é a estrutura normal. Em sede daquela estrutura do Ministério Público, tem os procuradores, que vão cuidar os processos que normalmente intervêm, os procuradores que normalmente instruem os processos, e tem o procurador titular, ou seja, tem os procuradores, se quisermos, e depois num nível, numa escala mais elevada, ou como superior hierárquico desses procuradores que fiz menção, tem o procurador titular, ou como é muitas vezes chamado procurador-chefe, né? A distribuição do processo é feita pelo procurador titular ou procurador-chefe. Essa é que vai exatamente indicar quem vai cuidar daquele processo. No processo X, vai para o magistrado fulano, processo A vai para o magistrado B. Normalmente, se houver algum atraso na condução do processo ou por algum motivo nós entendemos que o processo deve ser redistribuído, por exemplo, o magistrado foi de férias e já está há bastante tempo
que não regressa, o processo não é devidamente cuidado. Então, a quem devemos requerer também a redistribuição do processo é o procurador titular. Ok? Então, conforme disse, o procurador titular faz a distribuição do processo. O processo calha com um magistrado, Manuel, por exemplo, o procurador Manuel. É o procurador Manuel que vai cuidar do processo. O processo é remetido, mas feita a distribuição do processo, o processo volta para a Secretaria do Ministério Público, o processo é remetido para o gabinete do magistrado que vai cuidar do processo, mas já o Ministério Público, depois de analisar o auto, nesse caso, ainda os autos já tiver mais algum, não é? Para além da denúncia, tiver mais um outro auto. Depois de analisar a participação criminal, vai exatamente orientar que se cumpra algumas diligências com vista a se apurar se de facto o que está a ser que está vertido na participação criminal ou então o que foi, né? De facto, o que foi participado, se quisermos, de facto aconteceu ou não. Então, é orientado a algumas diligências, é orientado que o processo seja remetido ao SIC para que se cumpra, então, essas diligências. O que é que acontece? O processo sai do gabinete do magistrado do Ministério Público, nesse caso o procurador, e vai para a secretaria da PGR, a Secretaria do Ministério Público. Lá, o processo sai e vai para a secretaria do SIC. Ok? Quando chegar à secretaria do SIC, o processo é remetido para a direção em que o processo vai correr. Uh, Qual a direção é, por exemplo, existem várias direções, direção de combate direção de combate ao crime contra o patrimônio, direção crime combate ao crime contra a corrupção. Há várias direções em sede do SIC. Quanto maior for exatamente o SIC, normalmente há várias direções. Em sede das várias dessas direções, há vários instrutores a cuidarem do processo. Então, o processo, conforme disse, sai do gabinete do magistrado do Ministério Público para o SIC, passa pela Secretaria do Magistrado, passa pela Secretaria do Ministério Público, é devidamente protocolada quando entra a Secretaria do Ministério Público. Quando sai do gabinete da Secretaria, quando sai da Secretaria do Ministério Público para a Secretaria do SIC, a Secretaria do SIC também protocola a entrada. Quando vai para a direção em que o processo vai correr, vai correr, também é protocolada a entrada. Ou seja, tal como é protocolada a entrada, é protocolada também a saída. Isto é exatamente para quê? Para permitir o advogado do processo ou qualquer interveniente do processo com legitimidade para tal, possa exatamente saber onde é que está o processo, quem foi a pessoa que recebeu o processo, como pode seguir até encontrar o processo. Ok? Porque uma vez tu vais para a Secretaria do Ministério Público e diz, olha, tem um processo a correr aqui, queria saber em que pé está o processo. Não, doutor, o processo já não está aqui, está com o instrutor lá no SIC. Então, quem é o nome do instrutor? Vai ser informado, poderá ser informado. A data em que o processo for remetido ao SIC. Quando vai à Secretaria do SIC, lá também vão informar, doutor, o processo de facto não está aqui, ou, por exemplo, já não está aqui, já está na direção, já está com o instrutor. Quando é um processo novo, então nós temos que seguir todo esse espaço para saber exatamente onde é que está o processo. Mas quando já se trata de um processo antigo, muitas vezes o que nós precisamos saber apenas fazer apenas é ir à Secretaria do Ministério Público, saber se o processo está lá e vão informar, não, doutor, o processo já foi remetido ao SIC. Então, aí nós ligamos diretamente ao instrutor, porque a maior parte das vezes temos o número do instrutor e é importante que se solicite para facilitar também estarmos informados do processo sem precisar fazer tantas diligências nesse caso. Ligamos para o instrutor e perguntamos, doutor, olha, eu estive na Secretaria do Ministério Público, informaram que o processo já foi remetido. Queria apenas confirmar se de facto já recebeu o processo.
em saber, por exemplo, se o processo tem alguma evolução. Esse é o procedimento. Agora, é importante saber exatamente qual é a relação entre o procurador que está a instruir o processo, procurador que está a dirigir a instrução do processo e instrutor do processo. Conforme eu disse, o processo, o Ministério Público dirige a instrução, o Ministério Público é quem preside, é quem dirige a instrução do processo. Nos termos do artigo 309, está previsto que a direção da instrução preparatória é atribuída ao Ministério Público, com a titulação penal, e é coadjuvado, nos termos do artigo 55, pelos órgãos de polícia criminal. Essa é a relação. O Ministério Público dirige a instrução do processo, mas o Ministério Público não trabalha de modo autônomo no processo. O Ministério Público, normalmente, em função daquilo que é o processo, o Ministério Público vai orientar as diligências, vai ordenar que se cumpra determinados atos com vista a atingir os fins da própria instrução preparatória. Mas quem instrui o processo é exatamente o instrutor efetivo do SIC ou efetivo do DIP, conforme o caso. Nós, enquanto advogados, nosso contato constante ou reiterado, se quisermos, é com o instrutor do processo. Pois é esse quem vai dirigir, quem vai instruir o processo, né? Quando quisermos saber exatamente sobre a evolução do processo, entramos em contato diretamente com o instrutor do processo, mas nada obsta que requeremos uma audiência para falar com o procurador do processo para tratar uma outra questão, mas são questões mesmo essenciais, porque questões comuns ou questões simplesmente da tramitação do processo, normalmente perguntamos ao gestor do processo só se por algum motivo entendermos que é relevante falar com o processo é que vamos então fazê-lo. Conforme disse, a relação existente entre o procurador do processo e o gestor do processo é exatamente essa. O gestor do processo o gestor do processo, no seu papel de instrutor, vai cumprir com as diretrizes, as orientações ou o despacho emanado do Ministério Público, ou emanado do procurador que está a dirigir o processo, a instrução preparatória, afeta aquele Ministério Público, hein? Imaginando, por exemplo, o Ministério Público ordena que, diante do furto de uma viatura, por exemplo, o Ministério Público ordena que se cumpram as diligências com vista à apreensão da mesma viatura. O processo depois de passar por todos os sítios, Secretariado da PGR, Secretariado do SIC, chegar até o instrutor do processo, então lá o instrutor do SIC vai exatamente, né, né, trabalhando com os outros efetivos do SIC ou do departamento lá, vão exatamente efetuar as diligências com vista à apreensão da mesma viatura. E é assim que funciona, né? Agora, o que é que acontece? Por que é importante saber exatamente essa relação existente entre o Ministério Público e o SIC, ou, se quisermos, entre o procurador que está a dirigir a instrução do processo com o instrutor do processo? Porque é importante saber isso porque, de antemão, vamos saber quem dirige o processo, primeiro ponto. Segundo, a quem devemos dirigir dos nossos requerimentos, por exemplo, pretendemos requerer alguma diligência, a quem devemos dirigir o requerimento, pretendemos juntar algum documento, a quem devemos juntar exatamente, a quem devemos dirigir o requerimento juntando. Em relação à junção do documento, é importante agora já também referir que sempre se vai dar entrada de um documento no processo. Aquilo é um processo. Então tem que se cumprir o formalismo, o procedimento necessário. Algumas vezes porque a lei assim exige, outras vezes para garantir o nosso trabalho, na eventualidade, por exemplo, de um auto se perder, nós temos exatamente
O nosso protocolo confirma que, de facto, nós demos entrada àquele documento, por exemplo. Então, se vamos juntar um documento, não vamos só juntar um documento. Imagina solicitar, no caso que acabei de configurar da viatura, nos foi solicitado pelo o instrutor do processo, por exemplo, o título de propriedade da viatura, por exemplo. Nós não vamos só pegar o título de propriedade, fazer cópia e depois levar. Não. Produzimos um requerimento, olha, fulano, fulano, participante como melhor identificado no exalto, vem no certo, juntar documento, Pronto. Fizemos menção e juntamos o documento. Os requerimentos para solicitar qualquer diligência no processo, para juntar qualquer documento do processo, até mesmo as reclamações em função do atraso na condução do processo, mesmo que esse atraso é imputável ao efetivo do ciclo. Todos esses requerimentos são dirigidos ao Ministério Público, ao magistrado, junto ao Ministério Público, para cuidar daquele processo. Porque é ele que tem a competência de dirigir o processo, é ele quem dirige o processo. Ok? Imaginemos, o processo não evolui porque por algum motivo imputável ao instituto do processo. Quando muito, podemos falar com o chefe da direção em que o setor do processo está alocado, explicar exatamente a nossa insatisfação, por exemplo, porque é o chefe dele imediato. Mas agora, se tivermos que dar entrada a um requerimento, temos que dar entrada ao Ministério Público. O requerimento entra para o Ministério Público, entra na Secretaria do Ministério Público, a Secretaria, conclui o requerimento, pode até só ser o requerimento, conclui o requerimento ao gabinete do procurador. O gabinete do procurador muitas vezes exara despacho no próprio requerimento, depois orienta, realmente o requerimento à secretaria da PGR e orienta que seja remetido orienta que seja junto aos autos. Então vai passar por aquela cadeia, Secretaria do Ministério Público, Secretariado do SIG, até chegar ao escritório, o escritório que está com o processo vai exatamente juntar ao processo. Algumas vezes, em função da natureza da diligência requerida, ou em função ou por outro motivo, o Ministério Público, antes de despachar, requer, nesse caso, o procurador, antes de despachar, requer que seja concluído o processo para que melhor possa apreciar o pedido feito, por exemplo, pelo mandatário do participante e despachar, então, o que deve despachar em função do que é solicitado, né? Eh, Até essa altura, feita a participação criminal, o que normalmente acontece é o magistrado do Ministério Público orientar que se cumpram diligências como ser ouvida, algumas vezes ouvida novamente o participante, se entender que seja necessário, também orientar que seja ouvido o participado, e algumas pessoas, por exemplo, se trata-se daqueles processos em que a participação foi feita por um advogado em nome do seu representante. Lá, conforme eu disse, é um requerimento bem mais organizado, para além de ser feita a descrição do participante, e do participado, tem também a descrição detalhada dos fatos, algumas vezes também a descrição do direito, se quisermos, mas muitas vezes, e até aconselhável, fizemos a indicação em sede do mesmo requerimento às pessoas que podem ser ouvidas para prestar declaração no processo, né? No entanto, em função da necessidade ou não, do grau de importância ou não, o instrutor do processo poderá também ouvir essas pessoas, mas muitas vezes é o próprio o procurador que orienta, seja ouvido o participado, seja também ouvido as pessoas indicadas para prestar declaração, né? Então, normalmente são essas diligências iniciais que são cumpridas.
Depois, em função disso, o processo, depois de devidamente cumpridas as diligências, aquelas audições que são orientadas pelo Ministério Público, se o procurador, se o instrutor entender, pode promover ao Ministério Público que se faça a criação. O que é exatamente promover? Nós, enquanto advogados, requeremos, né, que se faça, por exemplo, a cariação, ou que se pratique um determinado ato em seu processo. O Ministério, o instrutor do processo, como não tem poder de dirigir o processo, é um mero coadjuvante ou é um auxiliar com devido respeito, então promove, é como se também requeresse, informando, olha, faz uma nota que ouviu as partes e, em função de uma ou outra contradição, eh, promove, nesse caso, que se faça a cariação. Aí o magistrado do Ministério Público, depois de analisar, ser remetido ao processo, porque depois de se cumprir aquelas diligências iniciais, ouvir as partes, cumprir suas outras diligências que foram orientadas pelo magistrado do Ministério Público, o processo é devolvido ao Ministério Público e é remetido ao procurador. Passa por aquele todo caminho. A Secretaria do SIC, Secretaria do Ministério Público, Secretaria do Ministério Público, nesse caso, até ao procurador do processo. Normalmente, se o Ministério Público, se o magistrado do Ministério Público estiver satisfeito em entender que existem elementos bastante para a constituição do participado, para a constituição do participado como arbítrio no processo, então ordena, nesse caso, essa Constituição nos termos do artigo 64, se a memória não falha, artigo 60, artigo 63, 64 do Código de Processo Penal. No artigo 63, tem como epígrafe a aquisição da qualidade processual de arguido. Artigo 64, Constituição de arguido. Ok? Também não vamos nos debruçar muito sobre isso, conforme eu disse, o objetivo aqui é apenas explicar de modo detalhado aquilo que é exatamente o que acontece na condução do processo, sem exatamente nos atermos às questões muito específicas. Né? Então, é feita a constituição do arguido, nesse caso, como do participante como arguido no processo, por existirem motivos bastante que fundamentam que vão exatamente motivar ou fundamentar a mesma Constituição. Conforme eu disse, o processo continuou o seu curso, sempre que o magistrado, sempre que quer seja o advogado do arguido se tiver constituído, ou o advogado do participante se tiver constituído, desculpa, entenderem que tem alguma diligência a ser efetuada, exatamente esse é o procedimento, remeterem sempre os requerimentos, dirigir à Secretaria-Geral, à Secretaria do Ministério Público, dirigir o mesmo requerimento ao, ao procurador do processo e não exatamente ao gestor do processo. Em relação às reclamações, o que é que acontece? Ahm, Há uma cadeia, se quisermos, né? Por atos negligentes do instrutor do processo, por exemplo, a não evolução, o processo não evolui, o instrutor não trabalha no processo, o instrutor está a inventar uma desculpa, o instrutor não cumpre com as diligências, por exemplo. Então, quando muito, podemos fazer uma reclamação direta ao chefe da direção em que o efetivo do Ministério Público, efetivo do SIC estiver a trabalhar, ou o instrutor do processo estiver a trabalhar, mas sem prejuízo a isso, a reclamação por esses atos praticados ou não praticados pelo gestor do processo são dirigidas ao magistrado do Ministério Público que estiver a dirigir o processo. Fizemos um requerimento, onde fizemos exatamente a explicação de tudo isso e podemos terminar requerendo
a intervenção do Ministério Público no sentido ah, de impulsionar a evolução dos autos, por exemplo. Enfim, é exatamente isso que acontece. Agora, se for a reclamação porque o processo não anda por algum motivo imputável ao próprio procurador. Imaginemos, até fomos consultar o processo, o gestor do diretor, olha, já pratiquei todas as diligências, o gestor do processo diz, já pratiquei todas as diligências, o processo já foi até remetido ao Ministério Público há bastante tempo. É o Ministério Público que não está a se pronunciar. Por exemplo, vamos, quando muito, eh, vamos até a Secretaria do Ministério Público e informamos que nós gostaríamos de ter uma audiência com o procurador do processo, na qualidade do procurador do processo tem exatamente esta obrigação, né? De atender, não é um favor, não, ele é o procurador do processo, nós somos advogados do processo, se tivermos alguma questão que não possa ser tratada com o gestor do processo, deve ser necessário ser tratado como produto de processo, então, dentro das escalas do próprio procurador para a audiência, e eles vão então nos atender. Normalmente, fica já determinado no procurador, fulano atende para as audiências com os advogados ou as pessoas que têm seus processos a correr, nas terças e quintas, nas quartas e sextas, é mais ou menos isso. Só precisamos é controlar isso para que possamos então ir requerer uma audiência numa data certa, né, no período certo. Então, se tivermos que reclamar, primeiro fizemos uma reclamação, o processo não anda, não evolui, por exemplo, por causa por motivos imputáveis ao próprio procurador. Requeremos uma audiência com o procurador, com o mesmo procurador, fizemos a nossa reclamação direta, eh, digno procurador. Nós estamos com uma preocupação, o processo foi concluído já há algum tempo, agora não houve qualquer evolução, nós temos com isso, né, esse ou aquele prejuízo, por exemplo, é mais ou menos isso. Mas a reclamação é feita diretamente à pessoa reclamada, né, que é exatamente o procurador. Mas imaginemos que fizemos a reclamação, o procurador ouviu, nos prometeu que iria exatamente trabalhar no processo, mas não trabalha, ou foi arrogante, por exemplo, até nem sequer decidiu nos atender. Aonde é que fizemos a reclamação? A reclamação em seguida é feita ao superior hierárquico. Quando comecei a minha explanação, eu cheguei a informar que, para além dos procuradores que normalmente dirigem o processo, existe o procurador titular ou procurador-chefe, né, dos outros procuradores. No entanto, se tivermos que reclamar sobre algum ato relativamente à falta, por exemplo, à falta de devolução, algum ato imputável ao procurador que está a dirigir o processo, vamos reclamar a quem? Vamos reclamar ao procurador titular. Fizemos um requerimento dirigido, normalmente eles não aceitam muito. É um ou outro que acaba recebendo para audiência, mas a maior parte das vezes não o fazem. Pedem apenas que se produzam, que se reclame por escrito, né? Então, se for esse o caso, requeremos, inicialmente pedimos sempre requeremos sempre eu prefiro que se requer sempre uma audiência. É mais fácil também aportar o procurador do titular e, não, se não for possível, fizemos a reclamação por escrito. Reclamamos exatamente de atos específicos, né? Conforme disse, nós estamos a reclamar do procurador, da conduta do procurador que está a cuidar do processo. Nós não estamos a reclamar dos atos de instrução, porque se fosse atos de instrução, reclamaríamos em princípio ao procurador do processo. Então, fizemos a reclamação ao procurador titular do processo. E o que é que acontece? Se nós damos entrada de um requerimento dirigido ao procurador titular, com o cabeçalho lá devidamente indicado, ah, nós vamos à secretaria, depois, por exemplo, normalmente o prazo é de 8 dias, vamos à secretaria cobrar resposta daquele requerimento. Nós até podemos saber se o processo teve alguma evolução,
Ok. Não, olha, queria saber se o processo juiz teve alguma evolução. Ah, não, não teve, tá bom. Eu também cheguei a dar entrada dessa reclamação do juiz da procuradora titular. Queria saber se houve alguma evolução. Porque se a procuradora titular tiver alguma secretaria, por exemplo, específica dirigida a ela, nós, para além de cobrar resposta na Secretaria do Ministério Público, que é a Secretaria-Geral, vamos cobrar resposta à secretaria mais próxima à procuradora titular. Se tiver uma autônoma, a Secretaria da Procuradora titular. Vamos cobrar a resposta daquele nosso requerimento, mas não deixamos de estar preocupado com o processo propriamente dito. O que é que acontece? Algumas vezes, o pessoal do Ministério Público, o pessoal lá da Secretaria, né, tem, né, tem algum nível de amizade com com o magistrado que está a cuidar do processo. Informa-lhe, recebemos uma procuração, recebemos um requerimento, de uma reclamação dirigida à procuradora titular relativamente a um dos processos do doutor. Ela algumas vezes recebe, verifica, né? Lá de modo interno, de modo muito eh, em segredo, e verifica. O que muitas vezes o procurador faz é o quê? Dar seguimento ao processo, proporcionar alguma evolução ao processo. Para quando ser chamado pela procuradora titular, porque a procuradora titular, o procedimento é, recebe a procuração, verifica exatamente o que está vertido, recebe o requerimento, verifica exatamente o que está vertido na própria reclamação e envia pede um esclarecimento por parte do procurador que está a cuidar do processo. Então, se ele não quiser qualquer chatice, ele dá seguimento ao processo para quando receber exatamente o pedido de informação. Não, de facto, o processo já está a andar, tive alguma situação qualquer, mas o processo já está a andar. Ou então, não, de facto está a andar, o advogado apenas está a se queixar sem fundamento, o processo está a andar por isso. Então, essa é a cadeia de impugnação, se quisermos. Do instrutor, dos atos do instrutor, reclama-se ao procurador. Pode também ser sem prejuízo da reclamação feita ao chefe da direção em que o instrutor está alocado. Dos atos do procurador do processo, reclama-se inicialmente a procuradora titular. A questão que se coloca é, se mesmo reclamando a procuradora titular, o processo não evoluiu, para onde é que devemos reclamar? Os procuradores normalmente estão afetos a uma determinada região. Eh, Melhor dizendo, se o processo está a correr, imaginemos, no ciclo geral, está a correr na PGR, na PGR junto ao ciclo geral. Então, se já reclamamos, até a procuradora titular, o processo não teve qualquer evolução. Reclamamos ao procurador da região norte. Luanda faz parte da região norte. E a região norte tem um procurador responsável. Eh, o procurador da região norte tem estado a trabalhar a última vez que lá estive, no DINIAP, lá na Vila Alice, sim, depois do 1º de maio, o bairro que está por detrás daquele pracinho, daquele largo, sei exatamente o nome, mas é no DINIAP. Então, produz uma reclamação dirigida ao, ao procurador da região norte. Mas, conforme eu disse, uma reclamação dirigida ao procurador da região norte tem que ser sobre questões muito importantes, questões muito específicas. Por exemplo, eh, violação do prazo da instrução preparatória, por exemplo, ou então está prestes a terminar, a atingir o prazo da instrução preparatória, o processo não evolui, questões muito específicas, né? Não pode ser por qualquer ato, né? Tem que ser é uma reclamação dirigida ao procurador da região norte, tem que ser questões muito específicas, questões muito concretas, questões com um elevado grau de importância, né? Então, o que é que acontece? Nós damos entrada da reclamação. O processo está a ser, imagina, o processo está correndo no ciclo geral. Nós damos entrada da reclamação no DINIAP. Nós
temos que passar aí ao DINIAP consultar a resposta da nossa reclamação. A nossa reclamação é dirigida ao DINIAP. Quando muito, podemos também e devemos ir ao ciclo, lá onde está correndo os processos para consultar. Mas aí já são, é como se houvesse dois frentes, nesse caso. Vamos consultar o processo lá, porque lá no dinheiro, o que é que acontece? O procedimento é depois do procurador da região norte analisar a reclamação, orienta, ordena que se envia um ofício para a PGR onde está a correr o processo, fazendo um pedido de informação. Ok? Esse pedido de informação, muitas vezes a PGR que está a cuidar do processo, quando se apercebe, quando toma conhecimento desse pedido de informação. O que faz o mesmo exercício que o procurador faz, que eu expliquei, dá segmento ao processo, para quando responder, informar que o processo está a evoluir. Então, algumas vezes que vai fazer com que o processo ande é simplesmente a entrada no condição em consequente ofício e vai ser enviada para a região onde está a ocorrer o processo. Então, é importante que nós vamos também consultar o processo lá. Lá no DINIA, passado algum tempo, onde nos informando, já remetemos um ofício à PG onde está a ocorrer o processo, pedimos um esclarecimento, o que de facto está a acontecer. Depois de algum tempo, somos notificados de uma ou outra resposta. Mas a maior parte do expediente é tratada a nível interno. Somos apenas notificados, o processo já foi enviado ao ofício, somos notificados, o processo já está a ser dado tratamento da situação, mas é apenas ser notificado de questões muito, né, respostas apenas para se cumprir a formalidade, de facto, nós fomos notificados, estão a dar seguimento ao assunto, mas agora, como é exatamente tratado o assunto ao nível interno, não nos vai ser informado. Ok? Cabe a nós apenas consultar o processo para ver se houve ou não alguma evolução. Quando muito, se não houver evolução durante um tempo razoável, então podemos novamente abordar o procurador da região norte relativamente a esse assunto. Essa é exatamente a cadeia de impugnação. Como disse, a finalidade da instrução preparatória, ao que se espera em final da instrução preparatória, com a instrução preparatória, que se depois se verifique de facto foi cometido um crime, se foi, quem são seus agentes, a responsabilização penal ou criminal. No entanto, se verificar que de facto foi cometido um crime, a instrução preparatória, imaginemos, a instrução preparatória terminou, ah, já não há qualquer diligência a ser efetuada, ah, foi de facto constituído um crime, está identificados seus agentes, foi confessado pelos agentes a prática do crime, pese embora o juiz não esteja vinculado à mesma confissão. Então, verifica, o processo, o instrutor remete o processo ao Ministério Público, que depois, consequentemente, remete-se ao procurador. Eh, o procurador, se entender que já existe um elemento suficiente para uma acusação, então o processo é remetido ao tribunal para que se possa, então, ser efetuada a acusação, né? Ou então, em sentido inverso, se verificar que não existem elementos que justificam o crime que foi inicialmente alegado, então o processo é arquivado, é zerado no espaço de arquivamento dos autos. Sobre esse espaço de arquivamento dos autos, o, é, o mandatário do participante pode fazer, pode e deve, na eventualidade de entender que existem motivos para tal, fazer uma reclamação ao procurador titular. Já houve situações em que tive processo em que o Ministério do Ministério Público arquivou o processo. Alguma vez não se percebe, porque aos olhos, a letra dos factos, se quisermos, facilmente se percebe que existe o crime, que estão todos os elementos devidamente identificados, existe o crime. Mas o Ministério Público decide apenas arquivar o processo sem se perceber porquê. Então, já houve vezes em que reclamei
a procuradora titular e depois houve uma reabertura do processo, né? Enfim. Mas na eventualidade, conforme disse, na eventualidade de haver um arquivamento do processo infundamentado, ah, podemos reclamar, e reclamamos à procuradora titular. Mas o caso que mais nos importa aqui é havendo os elementos necessários para a acusação. O que é que de facto acontece? Ah, o processo é remetido, sai da secretaria, o magistrado do Ministério Público despacha o processo para, para ser remetido ao tribunal. Sai da secretaria do Ministério Público, afeto, por exemplo, ao plano Talatona, afeto ao ciclo geral, por exemplo, e é remetido ao tribunal. Mas a questão que é importante saber é remetido ao tribunal, mas é remetido ao tribunal, é remetido para que área do tribunal precisamente, né? O processo, ehm, quando sai, de onde foi instruído para ser feita a acusação, é remetido à distribuição da PGR junto ao tribunal. Por exemplo, se vai, a pessoa vai ao tribunal na Joaquina, é o Tribunal de Comarca de Luanda, por ser mais exato, no Sala Escrivos aqui no Palácio na Joaquina. Lá tem a distribuição geral, distribuição do próprio tribunal e tem uma distribuição do Ministério Público. Então, o processo é remetido lá, né? Ahm, Conforme eu disse, o nosso curso iria ser gravado duas ou três aulas, dependendo exatamente da quantidade de assunto que queríamos abordar. Esta é a nossa primeira aula, né? Essa é a nossa primeira aula relativamente à tramitação do processo de crime na fase da instrução preparatória, ou para muitos, ou para alguns doutrinários, né? Fase administrativa do processo de crime. Bem, despeço-me exatamente e estaremos então aqui disponível para uma segunda aula relativamente a este assunto. Muito obrigado e continuação de um bom dia.